importante seja em relação a quem está utilizando essa ferramenta hoje. Há várias instituições do Brasil já utilizando a ferramenta? Obrigado por mais essa pergunta, porque, novamente, ela me permite apresentar, né, a inserção que o Digicompedou vem tendo aqui no Brasil desde a sua criação, né, em 2017, e a sua primeira utilização aqui no Brasil em 2020, né, começando lá os preparativos em 2019 até. Então, vou mostrar, né, um pouco do trabalho que vem sendo feito desde então, né, aproximadamente 4 anos, que usa a ferramenta Check-in, que usa o Digicompedou, tanto, né, pela própria instituição que eu acabei de falar, que é a MetaRede, mas também que vem sendo apropriada, né, por outras instituições ao redor, né, desse país que é tão grande e diverso. Então está sendo mostrado, né, nesse quadro, que tem um resumo metodológico, né, da utilização dessa ferramenta pela MetaRede TIC Brasil, né, que é uma fundação, uma organização mantida pela Fundação Universia, né. Em 2019, a partir de reuniões com instituições e colegas de diversas partes do país, ficou acordado, né, a realização de um primeiro levantamento nacional de competências digitais utilizando o Digicompedou, né, esse framework. Então, nesse quadro, né, a gente vê um pouco do planejamento, né, dessa utilização. Então, tivemos parcerias, né, de instituições importantes, né, como o CEMESP, como a Unirede, Associação de Instituições de Ensino Privado, né, do Estado de São Paulo, CEMESP, e a Unirede, Associação de Instituições de Ensino Superior à Distância Públicas, né, no Brasil. Além disso, apoio de consórcios STEM Brasil, grupos de trabalho da MEI, CNI, e também, né, do Conselho de Reitores das Instituições Federais de Ensino. Realizamos essa pesquisa em 2 ocasiões, né, em 2020 e, recentemente, ano passado, 2022. Né. Elas diferem muito pouco, né? Basicamente, a grande diferença se refere ao uso no ano passado de um outro framework, que é chamado de OpenEdu, né? Está escrito no modelo teórico, aqui nesse quadro, bem no centro, né? Então, em 2020, utilizamos só o Digicompedou. Em 2022, além do Digicompedou, utilizamos também um modelo que tratava, né, da educação aberta. Utilizamos como instrumento o Digicompedou Check-in, né? Acabei de fazer a apresentação do Digicompedou Check-in, fizemos uma tradução e uma adaptação para o contexto brasileiro. A técnica, né, de pesquisa utilizada foi a aplicação de um questionário online, né, uma ferramenta computacional online. E, como eu falei, né, 2 campanhas, nós chamamos aqui de campanha 2021, dados coletados em 2020, chamamos de campanha 2023, dados coletados, né, no ano passado. Nessas 2 campanhas, diversos aspectos foram analisados, né, como listados aqui ao final dessa figura. Então, além do perfil do respondente, avaliamos cada uma das áreas do Digicompedou e avaliamos também, né, por exemplo, as relações de gênero e idade versus competências digitais. Agora eu apresento um dashboard, né, um quadro que tem alguns dos principais elementos associados ao número de respondentes e ao perfil
né, do professor que atendeu, né, ao nosso chamado. Na coleta de dados da campanha 2023, aproximadamente 2.700 professores participaram da pesquisa e observem, 216 instituições de ensino superior. Esse é um número bastante significativo de participação de instituições de ensino superior. Nós temos conhecimento, né, de outras pesquisas em diversos outros países, como, por exemplo, México, Espanha, Portugal, Argentina, Peru, Chile. E o Brasil, né, assim pela sua dimensão, foi o país, né, com a maior quantidade de instituições participantes desse levantamento de competências digitais. Se a gente faz uma breve comparação com a campanha anterior, né, de 2021, dados coletados em 2020, nós tivemos aproximadamente 3.100 docentes e 66 instituições de ensino superior. Então, um crescimento, né, em termos de capilaridade em instituições muito maior, né, daquele observado há 3 anos atrás. Bom, na parte de baixo, né, a gente apresenta alguns dados, simplesmente, né, talvez algum professor, né, se reconheça, né, aqui nesses dados sociodemográficos, né, nesse perfil sociodemográfico. Se vê um equilíbrio muito grande, né, entre professores por gênero. Isso é importante falar, porque reflete também o perfil que o Censo da Educação Superior no Brasil apresenta, né? Há também um equilíbrio entre professores do ensino superior masculino, feminino, né? Quando a gente vai para a variável idade, observamos, né, maior parcela entre 40 e 49 anos, né, cerca de 32%, né, um pouco mais de 30% de professores nessa faixa etária. E, né, o tempo de magistério, né, o tempo de ensino do professor, esse quadro mais à direita, mais de 30% tem mais de 20 anos de magistério no ensino superior, né? Então a gente está falando aqui, né, de um professor que tem uma idade mediana, né, na sua maioria, e tem uma boa bagagem, né, em tempo de magistério superior. Bom, para complementar, né, esses dados do perfil sociodemográfico, né, algumas pinceladas, né, sobre o que os professores responderam, né, acerca, por exemplo, do uso de rede social. Então, perceba que 77% dos professores, né, esse dado que está em cima à esquerda, usam redes sociais. Por que é importante falar isso, né? Hoje, muitos de nós utilizam rede social para se comunicar com o aluno. Além do aspecto da comunicação, muitos de nós também utilizam a própria rede social como mais um meio de passar, né, de discutir os aspectos pedagógicos, conhecimentos, né, associados à disciplina. Então, a facilidade de uso de rede social é importante, né, ter esse conhecimento para bem definir o perfil do docente. Um outro destaque que eu gostaria também de citar é esse que está no canto superior direito. 91% dos docentes são abertos, são curiosos no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais. Observe, nesse mundo em constante transformação, onde as tecnologias mudam muito rapidamente, esse é um dado relevante, né? Os professores, eles precisam estar sempre dispostos a continuar aprendendo, né? E isso é o que esse dado nos revela. Só para finalizar, né, esse quadro ele tem muita informação, mas, né, vou citar, né, aqui no centro dele as ferramentas computacionais, né, que foram elencadas como sendo aquelas mais utilizadas pelo
por aquela nossa amostra de docentes, né? Então, a gente percebe ainda o uso alto, né, de apresentação de slides, mas perceba que aparecem também nesse quadro já a utilização de webconferência, dados coletados em 2022, já no período pós-pandemia, muita gente ainda usando, né, videoconferências. E também, né, um outro dado que eu acho relevante é a utilização ainda por quase 70%, né, são 69%, de questionários para realizar avaliações digitais. Então, observamos, né, que parece ser um legado da pandemia, né, onde todas as avaliações eram realizadas no ambiente virtual, digital. Isso ainda prevalece, né, para praticamente 70% dos docentes. Bom, para poder apresentar os resultados de competência digital dos docentes coletados nas duas pesquisas, eu vou usar a seguinte estratégia, né? Ao invés de mostrar no modelo de progressão do DigiComp Edu em 6 níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2, eu vou fazer a apresentação em 3 categorias únicas, né, que eu vou denominar aqui de básico, intermediário e avançado. Tá? Isso dá uma simplificação ao processo e melhor de discutir, né, apresentar. Bom, então nós vemos nessa pirâmide como estão, né, os professores em termos de competências digitais avaliados de acordo com a ferramenta check-in do DigiComp Edu. Observe a base da pirâmide lá com uma pequena faixa de 13%. A grande parte da pirâmide, né, no centro dela, quase 70%, estão no nível intermediário de competências digitais. E a ponta da pirâmide, né, nível avançado, com 18% em termos de competências digitais. Esse retrato é muito bom, né? Se a gente considerar nível intermediário e avançado, isso representa 87% de docentes, né, localizados, enfim, avaliados nessas duas categorias. É um ótimo cenário para o Brasil. O que é preciso fazer? Ora, essa é uma avaliação global, né? Então, é preciso colocar uma lupa e olhar internamente o que está acontecendo com cada uma das competências. A gente vai fazer isso na sequência, mas antes, né, eu queria mostrar um pouco do que acontece também em outros países e o que aconteceu na nossa pesquisa na edição passada. Então, nesse gráfico, estou apresentando uma comparação da atual pesquisa de competências digitais do Brasil, que eu chamei aqui de de pesquisa 2023 Brasil, a pesquisa anterior 2021 Brasil, e uma pesquisa recente realizada em nível ibero-americano, com mais de 18 mil professores. Então a gente observa no gráfico, né, a 2023 Brasil, né, vocês estão vendo em laranja, temos aqui 69%, né, de competências digitais no nível intermediário, a anterior Brasil, 78%. O nível ibero-americano, 57%. Com relação ao nível avançado, né, nós temos para a pesquisa ibero-americana 24%, como eu falei, a atual Brasil 18% e a anterior 13%. Então, se a gente elencar a soma, né, do nível intermediário e avançado, as 3 pesquisas elas acabam bastante similares em termos desse patamar. Mais uma vez, é importante, portanto, olhar cada uma das áreas, cada uma das competências, a fim de ver, né, o que está acontecendo, quais são as competências que estão contribuindo para avançar ou para reduzir o nível de competência digital dos docentes. Esse quadro, portanto, né, eu resumo
simplesmente 3 competências do núcleo principal do DigiCompedu, para a gente ver o que está acontecendo, né, em termos mais localizados, em termos focais, né? Então, por exemplo, na competência recurso digital, a gente observa uma variação praticamente inexistente entre as duas pesquisas no Brasil. Mas na competência ensino e aprendizagem, né, a gente observa aí um aumento do nível básico de competências. Então veja que em 2021 era 16, em 2023, 25%. A mesma coisa aconteceu na competência avaliação. Em 2021, 31%, 2023, 44%. Observe, a análise desses dados é importante ser feita em conjunto com o conhecimento do cenário brasileiro. Então, provavelmente isso se deu por causa do período de ensino remoto emergencial, né, que vivíamos em 2020, 2021, né, e no qual toda a avaliação era realizada no formato digital. A partir de meados de 2021, 2022, né, os processos retornaram, né, para o que era antes da pandemia, e, portanto, né, seria de esperar realmente que as competências digitais em avaliação fossem reduzidas. Bom, mas o objetivo aqui, né, desse cenário é mostrar a importância de verificar o que acontece, né, com cada uma das competências e não olhar só para o número final. Isso é feito também nesses 2 quadros, né, que eu apresento nesse slide. Então, o primeiro quadro, que é o quadro de cima, mostram aquelas competências que têm um nível mais avançado, né, nível C1, C2, e o quadro de baixo, né, mostram as 5 competências que têm um nível mais básico, A1 e A2. Então perceba, continuando essa tentativa, né, de olhar mais detalhadamente, né, e não só verificar um número cheio, né, de competências digitais do Brasil, é importante avaliar quais são aquelas competências que mais se desenvolveram e aquelas que ainda precisam se desenvolver, aquelas competências frágeis. Nessas 2 tabelas, né, eu apresento aquelas competências, aquelas 5 competências, que são consideradas mais frágeis, chamei de top 5 básico, e aquelas 5 competências, né, cujos professores, colegas, docentes, né, tiveram as melhores avaliações, né, top 5 avançado. Com relação ao top 5 avançado, a gente observa basicamente a presença de uma competência do núcleo principal do DigiCompedu, que é a competência 3.1, ensino. Observe que as outras, né, comunicação institucional, colaboração profissional e assim por diante, elas não são do núcleo básico do DigiCompedu. Olhando aqui para a tabela do top 5 básico, né, nós observamos aqui o aparecimento, né, de competências que estão associadas a uma nova área, né, que é a área da educação aberta, né, na sua maioria, né, nessa listagem aí, as competências relacionadas à educação aberta, à prática de educação aberta, elas aparecem como sendo bem frágeis, né, que precisam, portanto, de uma atenção maior. Mas eu cito também, por exemplo, a competência de estratégia de avaliação, né, que, enfim, precisa ser melhor desenvolvida, assim como, né, do engajamento ativo do estudante, né.
esse que parece ser um compromisso, uma característica, né, do estudante do século XXI, né, ele que é mais responsável pelo seu próprio aprendizado. Portanto, esse também é um ponto que precisa de maior atenção de nós docentes. Bom, para acabar, né, com esse cenário, né, de apresentação de resultados de competências digitais, eu queria finalmente apresentar uma última figura onde, né, eu coloco esse ciclo da formação docente, né, de uma maneira muito simplificada, né, claro. Observe que a gente realiza o diagnóstico, propõe, né, concebe um programa, uma estratégia de formação, e que isso, por vezes, gera uma política de desenvolvimento profissional docente. Esse é um ciclo que precisa ser retroalimentado, né? É preciso beber, né, de todas essas etapas a fim de constituir, né, um verdadeiro processo, né, que traga significado, né, para o próprio docente, né, num processo de formação continuada, né? Diagnosticar, realizar, planejar e executar, criar políticas, né? Esse conjunto, né, de etapas, eles são igualmente importantes, né, para que uma instituição verdadeiramente, por exemplo, se insira como uma daquelas que pensam na educação digital proporcionada pelos seus docentes. Professor Marco Antônio, agradecemos sua disponibilidade em compartilhar conosco informações a respeito do DigiCompedu. Com certeza, contribuiu muito para a formação dos professores da PUC Paraná, assim como professores do Brasil. Essa gravação faz parte da trilha 1, explorando conceitos da formação em competências digitais docentes. E convidamos vocês a conhecer as trilhas Letramento Digital e Experiências Maker. Muito obrigada, professor Marco Antônio. Eu que agradeço o convite, né, e desejo sucesso à PUC Paraná. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, professor, foi excelente. Um abraço. Um abraço. Tchau.